não, essa igreja é bênção. Eu vou legá-la para os 5:22, é o fruto da alegria, né? Nós precisamos estar alegres. Alguns pregadores falam, eu não vou ser exagerado, porque eu tenho que manter um pouco mais a ponderação, que um crente que não é alegre é um contrassenso do Evangelho, é uma publicidade ruim do Evangelho. Tem um certo sentido, mas a gente também é humano e às vezes a gente está triste, faz parte, né? Mas eu, glória a Deus, estou muito feliz, muito alegre de poder estar aqui e poder trazer uma palavra que eu tenho a convicção que Deus falou de uma forma especial e poderosa comigo e que vai falar com vocês. E antes da gente entrar na palavra, eu queria pensar aqui com vocês, né, sobre a liberdade. O quanto nós somos livres. O que é liberdade, né? Pensa aí, você se considera uma pessoa livre, né? O direito que nós temos de ir, vir, são tantas liberdades, né? Entre aspas, né? A liberdade de expressão, a liberdade de religião, a liberdade que a Constituição fala que nós temos de ir e vir. Alguns falam que a nossa liberdade vai até onde começa o direito do outro, qual é o limite da nossa liberdade, né? A nossa liberdade como marido, né? Nós somos casados, como filhos. Eu para entrar em outro país, muitas vezes eu não posso. Então, até que ponto nós precisamos de um visto? Na rua, se eu passar de uma certa velocidade, eu vou ser penalizado com multa. Então, essa liberdade, essa nossa liberdade, como é que funciona? Às vezes nós somos aparentemente livres, mas às vezes nós estamos presos em doenças da alma, né? Em dificuldade de conseguirmos viver a vida de uma forma mais livre. E é sobre isso que eu vou falar com vocês, sobre liberdade, que é um tema tão complexo, mas a Bíblia, como eu falo algumas vezes, a Bíblia nos trata de temas tão complexos de uma maneira tão simples. Então, dentro dessa simplicidade, eu quero trazer hoje para você algo que é sobrenatural, mas de uma maneira lógica e aplicável à nossa vida. E a gente sair daqui, e depois quem vê o vídeo algum dia, entenda que Jesus nos deu liberdade. E eu vou pontuar com vocês 3 liberdades que são garantidas por Jesus através da palavra. São liberdades que são garantidas. E aí a gente vai sair daqui hoje com a graça de Deus, tomando posse disso, né? Recebendo isso, entendendo isso, e vivendo uma vida diferente, uma vida onde as pessoas olham para a gente como cristãos e possam ver na gente luz. Nós sermos sal na terra, sermos um referencial. E ainda que a gente passe por situações de dificuldade, a gente ainda tenha isso de uma maneira especial como cristão. Então, fala comigo, liberdade. Liberdade é o tema que a gente vai tratar hoje. Ainda que você tenha chegado hoje com a sua alma cativa em alguma coisa, em nome de Jesus, seja ela de qualquer cunho, material, físico, emocional, a sua alma ou espiritual, vamos orar para que Deus libere hoje. E é uma palavra de bênção, lógico, né? A Bíblia é libertadora, a Bíblia nos traz palavras de bênção. Deus pode tudo. E agora, a bênção, a gente vai entender o que é bênção, né? O que é essa bênção que Deus tem pra gente. Então, antes de entrar no texto-chave, eu quero colocar para vocês aqui um pensamento bíblico que ele vai basear e ele vai fechar, ele vai trazer as respostas de tudo que a gente vai ler no texto base, né? Os 2 textos que eu vou trazer hoje são textos normalmente muito citados, e o primeiro está em João 14:6, João capítulo 14, versículo 6. Se você quiser abrir, se o João puder colocar aqui, mas ele não é um versículo base. Eu quero só que a gente entenda quando Jesus falou assim, João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. São 3 circunstâncias. E o caminho é uma opção que nós temos. Ele é o único caminho. Nós sabemos que Jesus, a palavra fala, a Bíblia fala,
é o único caminho. Quando a gente não está na igreja, quando a gente está fora, quando a gente não está aqui, muitas opções são colocadas, mas a palavra fala que Ele é o único caminho, que Ele é o Deus vivo, né? Então mas é uma opção que Ele nos dá. Independente de como teologicamente a gente visualiza isso, é uma opção, é uma escolha que ela é feita. Então Ele dá essa opção para a gente, de escolher Ele como caminho. Então esse é o primeiro passo. Todo caminho, quando nós escolhemos um caminho, e o mundo espiritual, ele tem uma influência gigantesca no mundo material, e ele reflete e vice-versa, né? Por que eu estou falando isso? Então a gente olha para o mundo físico. Quando a gente escolhe um caminho, quer chegar em algum lugar, não adianta a gente só escolher o caminho. Eu tenho que trilhar esse caminho, porque esse caminho vai me levar a alguma coisa. Então, o Jesus é o caminho. Jesus é o caminho que nos leva à verdade. Este caminho que é Jesus, ele nos leva à verdade que também é Jesus. E você caminhar também é uma opção, e isso é uma das questões importantes da pregação, porque nós vivemos hoje colocando o Jesus como caminho. Essa opção ela é feita, ela é racionalmente compreendida, o Jesus como caminho, mas muitas vezes simplesmente existe a escolha, mas nós precisamos caminhar, nós precisamos escolher o caminho e dar continuidade nessa caminhada, para entender ele enquanto verdade. Né? Se eu só escolho um caminho e não vou dar os passos, eu não vou chegar aonde eu quero chegar. Então, quando eu escolho o caminho, que é Jesus, para entender, e a palavra vai falar isso, nós vamos entender isso, eu preciso andar, né? Para quê? Para entender e conhecer a verdade. E eu conhecendo a verdade, e depois nós vamos entender o que é a verdade, que a verdade é a palavra, adiantando, nós vamos entender o que é a verdade. Esta verdade, ela vai gerar vida. Não existe vida que não seja gerada. Deus soprou no homem, Ele gerou vida. Não existe vida que não seja gerada. Nós somos gerados no ventre da nossa mãe. A palavra fala que ali Deus já nos conhecia. Antes mesmo de tudo, Deus já sabia, Deus já te amava, Deus já ia te pôr no mundo. E aí a gente vem para o mundo, e o mundo muitas vezes maluco, bagunçado, com tantas coisas, mas Deus já tem ali o amor para você e o plano para você. Então, o primeiro passo para a gente entrar então na pregação propriamente dita, Jesus é o caminho, é uma opção. Jesus é a verdade, é o caminho, chego na verdade, conheço a verdade, e isso vai me gerar vida, e aí sim eu vou ter uma vida completa. Se eu paro na escolha do caminho, eu não vou conseguir contemplar o que ele tem decorrente de todos os demais passos, e a gente vai entender isso. Então, agora entrando no texto base, para falar sobre liberdade, nós vamos ler juntos João capítulo 8, versículo 31 a 34. João capítulo 8, versículo 31 até o 34. João 8, 31 ao 34, mesmo que o João for depois aqui. Eu vou ler na NAA, pode deixar essa, João, não tem problema, eu vou ler na NAA. Você tem aí qualquer versão, só vamos fazer assim, como são poucos versículos, João capítulo 8, do 31 até o 34. Como são poucos versículos, vamos ler juntos, tudo bem? Então vamos lá, no 3, a partir do 31, tá? Na versão que for a sua. 1, 2, 3. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E eles responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Interessante, quem não conhecia esse texto aqui, levanta a mão. Todo mundo já ouviu falar, né? É um texto falado muitas vezes até por quem não é
por quem não é crente ou evangélico, ou enfim. É um texto conhecido. O interessante é que Jesus está falando aqui com os judeus que haviam crido. Ele está falando aqui com os judeus que já sabiam que ele era o caminho. Então ele está falando aqui para pessoas como nós, pessoas que já escolheram ele como o caminho, né? E sempre lembrando o que eu falei: o caminho leva a verdade e gera vida. Então ele está falando para os judeus que haviam crido, e ele está falando para a gente que já crê em Jesus, já escolhemos ele como caminho. E ele vai colocar aqui 3 situações. Se vocês, uma escolha, se eu posso escolher ou não, se vocês permanecerem, continuarem, forem adiante, levarem como um estilo de vida, estarem fazendo isso de forma permanente, contínua, como o dia a dia de vocês, permanecerem na minha palavra, que é a Bíblia. Não é um livro cristão, não é um livro de alguém que teve uma revelação, não é a interpretação de alguém sobre o Evangelho, é na minha palavra. Então a Bíblia, ela vem junto no pacote, não tem como a gente receber. A Bíblia é a nossa régua. Então, se vocês derem continuidade e permanecerem na minha palavra, que é a Bíblia, serão verdadeiramente meus discípulos. Já tem aí um diferencial. Quando eu permaneço na palavra dele, eu vou ser considerado um discípulo. E eu vou passar de alguém que só contempla, só admira, só vê, só está sabendo qual é o caminho, para um discípulo que é alguém ensinável, alguém que está na palavra, alguém que busca a Bíblia, alguém que quer algo diferente. E a gente vai passar de uma multidão para aprendizes, de um admirador para alguém que se permite a ser ensinado. E o que isso vai trazer? O que acontece? E aí a gente continua lendo o texto, e ele vai falar: conhecerão a verdade. São essas condições, conhecerão o futuro. Então, se eu permaneço na palavra, eu vou conhecer, eu conhecereis a verdade. A verdade é Jesus. Então, eu estou no caminho, me mantenho no caminho, entendo a palavra e eu vou conhecer a verdade. Porque Tiago 2,19, todos nós sabemos que Jesus é Deus e Ele é um. Tiago 2,19. Eu vou evitar ler por causa do tempo, mas ele vai falar assim, depois você lê na sua casa, anota, se o João colocar aqui a tempo, beleza? Ele vai falar assim: vocês creem que Deus é um só? Que bom! Os demônios também creem. Jesus em Lucas, quando ele passou e chegou na cidade de Gadara, tinha o demônio, uma pessoa endemoniada. Jesus não falou nada. Eu vou dar o versículo aqui para você, Lucas 8, 28, depois você lê na sua casa. Quando o endemoniado viu, Jesus não falou nada. O endemoniado se prostrou e falou assim: Filho de Deus, não me atormentes. E Jesus, no seu ministério, muitas vezes falava para as pessoas não divulgarem os milagres, porque não é a hora dele se revelar. Mas aquele demônio que estava naquela pessoa sabia quem ele era, porque o mundo espiritual já era conhecido, a redenção que viria através de Jesus. Então, o que eu quero dizer, a gente saber que Jesus é o caminho, é bênção e é parte, é importante, mas até aí, até os demônios creem. Então a gente precisa ter alguns diferenciais, e isso é o que a palavra não só traz como texto, que mostra historicamente, biblicamente, né? Então esse futuro, permaneça no caminho, permaneça na minha palavra, continue, e conhecereis a verdade, que também é Jesus. Então, qual a consequência? Né? Eu estou no caminho, permaneço no caminho, conheço a verdade, e qual a consequência que eu vou ter na minha vida? E o texto vai falar: e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Então, estou no caminho, conheço, dou um passo a mais, continuo no caminho, sigo adiante, conheço a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui, nesse vos libertará, e a gente vai falar sobre a libertação, sobre a liberdade, é onde o sobrenatural de Deus passa a ser percebido no nosso mundo físico.
quando a gente recebe essa libertação, quando a verdade entra na nossa vida e nos liberta, o conhecimento da verdade os libertará, aí sim vai ser um divisor daquele que nem conhece a Jesus, daquele que, assim como a palavra fala, os demônios sabem que Jesus é Deus, mas estão parados e só contemplam o que acontece. É o diferencial daqueles que caminham e conhecem a verdade. Então, esse divisor, ele vai nos libertar e vai fazer influência no nosso mundo do que e o que vai gerar. E é aí que a gente vai entender e aplicar nas nossas vidas. Essa liberdade é do que? Do que eu sou liberto? Por que a Bíblia, a palavra fala isso? Do que eu sou liberto? E o que ele deve gerar? E aí, na nossa vida, no nosso contexto pessoal de cada um, a gente vai entender. O que eu gostaria de destacar? Hoje em dia, a função do cristão, ele vai além, sempre foi, mas fora das paredes da igreja, não é só do evangelismo daquele que não é crente. É de entender o Evangelho e também ensinar o Evangelho para aqueles que ainda são crianças na fé. Porque, infelizmente, isso é uma constatação, infelizmente, muitas pessoas têm parado no caminho, só contemplado, não estão sendo estimuladas ou ensinadas a entender a diferença que existe entre eu estar fisicamente numa igreja, ou eu me declarar cristão, de eu viver Jesus, de eu ter paz nos momentos de dificuldades, de eu saber que Ele está comigo, de eu saber que as circunstâncias vão passar. Isso existe uma diferença gigantesca, porque senão nós vamos ser uma geração o Brasil tem 25% de cristãos, vamos ser uma geração de 80%, seja o percentual que for, não adianta, nós temos que ser saudáveis, entender e viver isso, né? A salvação é a coisa mais importante, mas Jesus também tem promessas para a gente viver aqui, e não é promessa também de prosperidade, não quero discutir isso, mas é promessa de paz, é promessa de alegria, é promessa de temperança, é promessa de quando o marido e a esposa estão brigando, alguém consegue parar e falar desculpa. É difícil isso, é muito difícil. Quando pai e filho estão discutindo, ou um ou outro, cara, desculpa, dá um abraço, sabe? Isso é sobrenatural, e isso nós temos a promessa de Deus. Então nós vamos entender esse divisor, né? A verdade vos libertará, caminho Jesus, verdade Jesus, a liberdade vos libertará, do que e o que ela vai gerar? Ela vai gerar vida, tá? Para vocês já saberem, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e a verdade vai gerar vida. E são três aspectos que a gente vai olhar. O primeiro aspecto, tudo com base no texto. O primeiro aspecto está nesse próprio versículo 32, a parte B. O 32, a parte B. A liberdade, ela vai fazer, vai ter a ver com a nossa parte física. Ela vai nos dar vida na parte física. Então, primeiro fala comigo, parte física, na nossa parte material. Então, ela vai nos libertar do quê? Do que ela vai nos libertar? Então a gente lê aqui o versículo 32, parte B, e vai ver que a verdade os libertará, em outras versões, vos libertará. A verdade vai nos libertar de nós mesmos. A verdade liberta a gente da gente mesmo. E não é uma teoria, não é uma inferência, é o que a palavra fala. A verdade os libertará. A verdade vai nos libertar. Vai nos libertar do quê? Do que ela vai nos libertar? Vai nos libertar da gente mesmo, das nossas vontades. Das nossas vontades. Você sabe que, se a gente parar para analisar, o capeta nem tem tanto trabalho assim, ele não precisa nem tentar tanto a gente mais. Se uma boa parte das nossas vontades fossem satisfeitas, a gente já estava encrencado demais. Porque o nosso coração, você pode ser pastor, apóstolo, quem for, o nosso coração, ele tende ao mal, ele tende à mentira, ele tende a ir pelo caminho mais fácil, ele tende ao suborno, ele tende à traição, ele tende a tudo que é ruim. Tudo, a gente se santifica, a gente tira, a gente entende, a gente põe em Cristo. O Espírito Santo joga e vai tirando os pecados. Mas o nosso coração, ainda que convertido, livre do pecado original, a gente permanece
com um coração enganoso, e a palavra fala isso. Então vai libertar das nossas vontades, né? Tanto que Jesus fala, quando você orar, na oração do Pai Nosso que Jesus ensina, ele fala, seja feita a tua vontade. A gente ora para que seja feita a vontade dele, porque se for feita a nossa vontade, não vai ser boa, não vai ser perfeita, não vai ser agradável. E aí ele vem em Isaías 55 e fala assim, os planos que eu tenho a respeito de você é mais do que você pensa. Sabe, às vezes a gente pensa que vai resolver por aqui, dar um jeitinho ali, fazer a empresa crescer por um lado, arrumar um emprego arrumando um currículo assim, ter um ministério daquele jeito, arrumar um marido ou uma esposa dessa forma, em tal lugar. Ele fala, não, confia em mim. Deus fala, eu tenho os pensamentos maiores. Em Jeremias ele vai falar, Jeremias 19, os planos que eu tenho a respeito de você são de paz. Ele não está falando que é de te deixar rico, que é de ser bonitão, que é de ter um carrão, que é de ter uma esposa linda do lado, um marido do lado, né? Ele está falando que é de paz, é de perfeição. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gente só precisa entender que a vontade dele prevalecendo e não a nossa, isso vai gerar algo especial. E é isso que a palavra então vem libertar da nossa vontade, vem nos libertar de cair em tentação. A palavra fala na oração, livre-nos das tentações. Na mesma oração que seja feita a tua vontade, livre-nos do mal, livre-nos da tentação. Em Coríntios, 1 Coríntios fala que nós jamais, isso é texto, gente, eu vou dar um endereço, você lê depois para a gente ganhar tempo aqui. 1 Coríntios 10, 13, jamais a gente vai ser testado além das nossas forças, provados além das nossas forças. Então quando a gente cai numa tentação, quando a gente tem força, a gente cai porque a gente é ruim, porque a gente errou, porque a gente não foi crente o suficiente, porque faltou oração, porque faltou jejum, porque faltou amor no próximo. Ele fala, eu te dou, assim como vem a tentação, vem a graça, o poder suficiente para você sair dessa tentação. Os discípulos, quando Jesus estava no livro de Lucas, quando Jesus foi no Getsemane orar, que ele ia ser crucificado, ele falou para os discípulos, 3 que estavam com ele, Tiago, Pedro e João, ele falou assim, orem para não caírem em tentação. Então a primeira coisa que Jesus vai nos livrar, que tem a ver com a parte física, é de nós mesmos, da nossa vontade, das tentações. E o que isso vai gerar? O que é que isso vai gerar? Vai gerar vida em abundância. Então agora é a hora que eu vou receber tudo que eu peço. Não, porque vai gerar vida em abundância na vontade dele. Seja feita a tua vontade e não da minha vontade. Agora é a hora que a gente vai entender que ele está cuidando da gente, e que a abundância que ele vai gerar, e que a vida que ele quer dar para a gente, de cura, de liberdade, de bênçãos, seja ela de qualquer forma for, emocionais, relacionamento, saúde, física, financeira, tem a ver com a vontade dele. Então é a abundância, e ele promete que a gente vai entender que é a abundância dele, não a nossa. Então João 10, 10 vai falar, eu vim para dar vida e vida em abundância para cada um de vocês. Então esse versículo ele tem esse contexto, essa vida de abundância, que é a vontade dele, o cuidado dele. E quando a gente está livre de nós mesmos, nós vamos glorificar pelo que ele está fazendo, pelo que ele vai fazer. Então, uma diferença já de quando você só está no caminho, para quando você conhece a verdade, e você está na verdade, a verdade vai te gerar vida em abundância. Então quando nós permanecemos na verdade, nós caminhamos na verdade, essa vida em abundância ela vem. E quando a gente só para, e muitas vezes vive um igrejês, ou só frequenta um lugar, a gente às vezes contempla sorrisos em meio à dificuldade, contempla alegrias que nós não entendemos. Então aí a gente tem que entender, Deus, me ajuda, me dê discernimento, e é a palavra que vai nos trazer esse complemento. Segundo aspecto tem a ver com a vida emocional. Então, primeira libertação, ela vai nos livrar de nós mesmos e vai gerar vida em abundância. A segunda libertação, ela tem a ver com a vida emocional. Ela começa, nós vamos ler aqui, nos libertando da religiosidade. E ela vai gerar vida leve. Então, só para a gente ir, primeiro, vida em abundância. Segundo, vida leve. Continuando o texto, no versículo 33, ele vai falar o seguinte: eles responderam, os judeus, aqueles que estavam no caminho, aqueles que haviam crido assim como nós,
Eles respondem assim. São 3 aspectos, eu vou ler cada um deles para a gente entender o que tem a ver com a religiosidade e o que isso tem a ver, às vezes, com nós, crentes. Primeiro ele fala assim: somos descendentes de Abraão. Eles estavam indignados, porque eles falavam: se eu já sou livre, então primeiro, eu sou descendente de Abraão. Às vezes, eu estou numa igreja, eu acho que eu sou livre, que era o caso desses judeus, eu só estou no caminho, eu ainda não vivo a verdade, não trilhei esse caminho, não busquei na palavra, como fala, se permaneceres na minha palavra, eu vou achar o quê? Eu sou crente, então eu tenho direito. Eles falaram assim: eu sou descendente de Abraão. Ele está falando aqui coisas que a gente ouve: sou filho de crente, sou crente há 10, 20 anos, a gente não sabe nada. Você pode, às vezes um cara de um mês está mais crente do que um cara de 10, 15, 20 anos. A religiosidade, a tradição, né? Ser filho de crente, ser crente faz tempo, nos tira a possibilidade de viver uma vida plena, na verdade, através de Jesus. Então eles falam assim: eu sou filho de Abraão, eu tenho tradição. Então a gente tem que ficar atento com a religiosidade, com a tradição, e Jesus vem, através da palavra, nos libertar disso. Aí eles vão falar o seguinte: eu sou filho de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Jamais fomos escravos de ninguém. Aqui tem a ver com o orgulho que a religiosidade gera no nosso coração. Como é que o judeu vem falar que ele jamais foi escravo de ninguém, se ele ficou 400 anos no Egito, se ele ficou 70 anos cativo na Babilônia, se assim que ele saiu do Egito, Josué tirou eles, cruzou ali o Jordão, chegou na terra prometida, Josué morreu, uma geração, eles pediram juízes, 7 vezes eles foram cativos, e por 7 vezes, porque o Espírito Santo do Senhor se apossava de pessoas, eles foram libertos. Então a religiosidade nos gera uma soberba de que eu posso tudo, de que eu já sou livre, mas não estou vivendo essa liberdade e esqueço do que Deus fez para mim, esqueço do que o que é feito é pelo poder deles. E aí eles vão falar o quê? Eles vão fazer uma pergunta: como você pode dizer que seremos livres? Ou seja, eu já sou livre. Eu sou livre. Como é que você vai dizer que eu serei? Eu já sou livre. Então aqui é a meritocracia. Nada foi feito pela força deles. Quem tirou eles do Egito foi Deus, que levou Moisés, deu poder a Moisés, é o poder de Deus. Quem libertou eles, depois que eles cruzaram no livro de Juízes por 7 vezes, era o Espírito do Senhor que se apoderava de alguém, que trazia a libertação sobrenaturalmente. Então, a gente entende que a religiosidade, ela vai vir através do eu sou, através da tradição, através da soberba, através da meritocracia. E não, o único eu sou que nós temos, eu falei em Números 14, é Deus. Que quando ele vai falar com Moisés, para Moisés libertar o povo do Egito, e Moisés estava inseguro e falou assim: mas eu não sou ninguém, eu não sou ninguém. E aí eu vou chegar lá e eu vou falar para esse povo, eu vou te libertar. Eles vão perguntar: em nome de quem? Em nome de que Deus? Quando eu for falar com o faraó, Êxodo 3,14 fala isso, tá? Quando eu for falar com o faraó, cara, era o rei, era o cara que mandava no mundo ali daquela época. Ele fala assim, você fala assim: quem te mandou é o eu sou. Então, nós não somos nada. Quem é Deus, é Deus. E através de Deus, nós podemos ter algumas coisas enquanto a gente está ligado nele, que é a videira, nele que é quem nos dá a seiva, quem nos dá o poder, quem nos dá a graça, quem nos dá a misericórdia. E tudo que a gente tem vem dele e é para ele. Então essa libertação, a segunda libertação que ele vai nos trazer, que a palavra fala, e o texto está aqui, que tem a ver com o emocional, é essa libertação religiosa. E aí Mateus 11, versículo 28 até o 30, só para você ter a referência, tá? Jesus está falando com religiosos. Essa passagem é uma passagem que trata da parte religiosa,
e as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas por causa de tudo que a religião imputa como necessário. Não, você tem que ir fazer isso, você tem que fazer aquilo, você agora vai fazer aquilo outro, você vai, e isso cansa, porque a pessoa faz, mas não muda. E os judeus faziam, e guardavam o sábado, e não carregavam nada no sábado, e era uma religiosidade, era algo que pesava, eles estavam pesados. E Jesus vem e fala assim, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então ele começa falando isso para a religiosidade, e expande isso nesse texto, Mateus 11, 28 a 30, para a nossa vida emocional. Isso é expandido para a nossa vida emocional. Então a segunda libertação que a gente vai ter, que tem a ver com a parte emocional, é vida leve. Então, hoje no final nós vamos orar para que a gente saia daqui entendendo ou buscando conhecer a verdade para ter vida em abundância, conhecendo ou mudando a nossa postura para que a gente tenha uma vida emocional sem religiosidade e que expanda para que a gente tenha uma vida leve. Terceiro aspecto que vai vir, está aí no versículo 34, que aí já é bem mais textual. O versículo 34 vai falar que Jesus respondeu para eles, e aí tem a ver com o espiritual. Em verdade lhes digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, vamos falar juntos só para a gente entender esse último aqui e ir para o encerramento. Primeiro, a nossa libertação física vai nos trazer vida em abundância. Fala comigo, abundância. Abundância. A segunda, essa nossa libertação na vida emocional, que tem a ver com religiosidade. Ele vai nos trazer uma vida leve. Fala comigo, vida leve. Vida leve. E a terceira, que tem a ver com a parte espiritual, nós vamos aqui rapidamente entender como isso funciona, do que a gente é liberto e o que vai gerar vida eterna. Então fala comigo, vida eterna. Vida eterna. Então são os três aspectos. Quando a gente lê ali, eu sou o caminho, a verdade, a vida. É uma escolha do caminho, uma escolha de caminhar, chegar na verdade, entender a verdade que o texto nos fala, e isso vai gerar essa vida leve, essa vida abundante, essa vida eterna. E quando a gente vai falar de vida eterna, é até mais simples, é até mais fácil, porque o texto é muito claro. Ele vai falar assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Algumas versões falam: todo aquele que pratica pecado é pecado do escravo. Todo aquele que pratica o pecado, né, tem o hábito de pecar, não se incomoda com o pecado, é escravo do pecado. Infelizmente, enquanto a gente está nesse mundo, enquanto nós somos carne, nós pecamos, nós erramos. Mas o que a gente não pode é se conformar, é manter-se no pecado. Eu, hipoteticamente, se um dia conto uma mentira para alguém, essa porta da mentira, essa brecha da mentira, não pode me deixar legitimar ou falar: eu menti uma vez, vou mentir de novo. Ou seja, né? Já que está no inferno, abraço capeta, mais ou menos isso. Não, mentir, não. A gente tem que entender que o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos incomodar de não falar, não fazer mais aquilo, e se for possível, retratar aquilo. Então, quando a gente é escravo do pecado, a gente não se incomoda com os erros, com os pecados, com o que a gente faz que não deveria fazer, não vai de encontro com o que Deus nos ensina. E quando Ele nos liberta espiritualmente, quando Jesus na cruz nos libertou, nos livrou do pecado original e nos restabeleceu a nossa condição de filhos de Deus, Ele vem nos dar o Espírito Santo. Nesse momento que a gente aceita o Jesus como caminho, Ele vai entrar no nosso coração, e o Espírito Santo vai estar aqui e Ele vai nos apontar: fala, não peca, não faz isso. Às vezes a gente faz, né? Vamos falar a verdade, tem coisa que a gente sabe que não é para fazer e a gente faz. A gente fala: mas se eu não fizer isso, mas o fiscal, cara, minha casa está no meio, se eu não der um dinheiro pro fiscal, eu vou ficar 5 anos morando numa casa inacabada. Aí eu vou pedir perdão, porque Deus é bom, mas a gente não pode se confortar com isso. Isso não podemos estar cauterizados, não sentir a acusação, o apontamento do Espírito Santo aos pecados. Então ele vem nos livrar dessa frieza, né? E nos dar a vida eterna. Em Romanos, para ler aqui, Romanos 6, esse eu quero ler com vocês, 21 a 23. Romanos 6, 21 a 23. Antes da gente concluir e orar.
E por que eu vou ler o versículo da parte espiritual? Porque é bom ter vida em abundância. Mas essa vida em abundância aqui na terra vai acabar. É bom nós termos vida leve. Apesar das aflições, a gente ter vida leve. Mas um dia, essa vida leve, emocional aqui na terra, ela vai passar. Um dia nós vamos morrer, ou se não morrermos e Jesus voltar antes, nós vamos para o céu. Agora, o que mais importa é a vida espiritual, porque essa nos dá a vida eterna. Então essa é a mais importante. Então, para encerrar e a gente ir para a oração, eu quero ler com vocês Romanos capítulo 6, o versículo 21 até o 23, que vai falar assim: naquele tempo, que frutos você escolheram? Naquele tempo que nós éramos pecadores, né? Somente as coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim deles é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Então, glória a Deus, sabe? Deus, Ele vem para nos dar vida em abundância, vida leve e, acima de tudo, vida eterna. Amém. Então hoje, nesse domingo que Deus preparou nós para estarmos aqui, esse domingo que alguns estão um pouco mais alegres, outros nem tão alegres, mas você veio para a casa do Senhor. Então a gente vai orar para que a gente possa sair daqui aplicando em nossas vidas essas verdades da palavra. Não são as verdades que o Alan falou, não são as verdades que estão em algum livro de interpretação, são as verdades que textualmente a Bíblia nos coloca. Então são 3 possibilidades. Primeiro, a maior parte de vocês já sabe que Jesus é o caminho, mas talvez alguém ainda não saiba, e a gente vai também orar por você e se colocar à disposição para te explicar o porquê Jesus é o único caminho. Talvez você já deu um passo, você já está ali sabendo que Jesus é o caminho, mas ainda está precisando desenvolver, independente do tempo que você é crente, independente do tempo que você está na igreja, você precisa caminhar em direção à palavra, em direção à verdade, que isso também é uma opção. Eu posso passar uma vida de crente, eu posso passar 10, 20, 30, 40 anos como crente e ainda assim não ter contato com a verdade, porque eu preciso ler, eu preciso entender, eu preciso ser discipulado através de Jesus, por outras pessoas, para que você tenha esse desejo, né? Para que o Espírito Santo coloque esse desejo de você dar esse passo a mais. E por último, para aquelas pessoas que já estão aqui, que já sabem que Jesus é o caminho, que já estudaram, alguns até fizeram teologia, já pregam por aí, para que Jesus use vocês, porque o libertador é Jesus. Mas para que Jesus use você que está nesse patamar, como alguém enviado por Ele, para que leve essa verdade para outras pessoas, e para que liberte outras pessoas de uma forma efetiva, de uma forma libertadora, de uma forma que a pessoa vai entender que o que segura ela não é religião, o que segura ela não é igreja, o que segura ela não é a esposa ou o marido que é crente que ora, o que segura ela é única e exclusivamente conhecer a palavra, conhecer a verdade. Amém? Vamos fazer essa oração? E você som do seu coração e o Espírito Santo vai falar de acordo com a particularidade de cada um. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui na Tua casa, no lugar onde o Senhor está presente, para trazer a Tua mensagem, Pai. Então o Teu Espírito Santo que está aqui, no coração de cada um, Pai, dentro de cada um desses degraus. Se há alguém, Pai, que ainda não te escolheu como caminho, ou não sabe o que é isso, coloque no coração o desejo, Pai, de fazer essa escolha, e o desejo de trilhar esse caminho, entender porque o Senhor é o único caminho. Se há alguém entre nós que já escolheu isso, mas ainda, Senhor, está numa vida de contemplação, uma vida de necessidade, de crescimento na palavra, que é a verdade, conhecer o Senhor como caminho, eu como a verdade. Desperta, Senhor, ministra o Teu Espírito Santo, fale aos corações, independente do tempo, independente de orgulho, independente do que for, para que as pessoas tenham despertado no coração a fome, a vontade de ler a Tua palavra, para ser liberta, para ter essa liberdade, Pai. E aqueles que já estão aqui hoje, Deus, que já sabem que o Senhor é o caminho, que já têm buscado a palavra, mas que ainda estão tendo uma vida, Pai, que não é uma vida de abundância segundo a Tua vontade,
que ainda estão tendo uma vida que não é uma vida leve, mas ainda estão presos pelas aflições do mundo, Pai. Entra, Senhor, ministra nesses corações, liberta, Deus, liberta, Pai, em nome de Jesus, porque nós que somos crentes já temos direito e garantia da vida eterna. O Senhor nos deu essa garantia, dessa libertação para a vida eterna, Pai. Então entra, Senhor, nesses que já estão na Tua verdade. Pai, entra, Pai, com libertação na vida física, traga uma vida abundante, Pai, traga mudança, Pai, traga ali o que for necessário para o discernimento em relação a isso. Também na vida emocional, Pai, em nome de Jesus. E agora eu oro por pessoas que estão aqui e tomam remédios, por pessoas que estão aqui e sofrem com ansiedade. Senhor, nós vivemos em um mundo hoje onde isso é epidemia. Senhor, por pessoas que estão aqui no Evangelho, Pai, dê a elas, Pai, através do Senhor, o poder de trabalhar as ansiedades extremas, as inquietudes extremas, Pai, na Tua Palavra. Que a Tua Palavra entre, Senhor, com cura, Deus, em nome de Jesus, com libertação de remédios, com libertação de doenças nessa área, Deus, porque o Senhor pode, o Senhor fez ontem, o Senhor faz hoje, e o Senhor vai fazer sempre. Também oro, Deus, por último e por final, por aqueles que estão aqui, que já estão, assim, discípulos do Senhor, discipuláveis, aprendizes, Senhor, já te seguem, já carregam a cruz, que eles possam, Deus, em nome de Jesus, serem enviados do Senhor, para levar essa mensagem libertadora, Pai, através de uma palavra, através de uma pregação, através de alguém que o Senhor prepara para outras pessoas, Pai. Que em nome de Jesus, pessoas que estão aqui, que já conhecem profundamente a palavra, prepara, Deus, possibilidades deles ampliarem o reino para fora, para que teu nome seja engrandecido. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, e encerramos essa oração agradecendo, antecipando as vitórias que o Senhor vai dar na vida de cada um que está aqui, Senhor, na vida física, na vida emocional, e quem saiba hoje é dia de salvação para alguém, Pai. E em nome de Jesus nós encerramos te aplaudindo, porque o Senhor é o Rei dos Reis, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Chamar o Paulo aqui. Glória a Deus. Vida com Jesus é vida leve.